Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Depois de uma série de ataques que simplesmente pulverizaram a cúpula do poder iraniano, uma pergunta ficou no ar. Quem é que de fato está no comando do país? A gente vai mergulhar fundo para entender o que aconteceu e quem realmente manda no Irã hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque olha só, o líder supremo morreu, o sucessor dele sumiu do mapa e o presidente eleito foi totalmente isolado. O Irã basicamente mergulhou num vácuo de poder que a gente nunca viu antes. Então, como é que a gente chegou nesse ponto? Tudo começou no dia 28 de fevereiro, numa operação que foi, cirúrgica. A inteligência dos Estados Unidos e de Israel sabia exatamente onde a liderança iraniana ia se reunir. Foram 3 encontros de altíssimo nível, todos atingidos ao mesmo tempo. O resultado para o regime foi catastrófico. Pensa na escala disso aqui. A gente não está falando de algumas baixas, não. Foram mais de 50 das maiores autoridades do país, todas eliminadas de uma vez só. Isso não é um ataque qualquer, gente. É como se apagassem do mapa uma geração inteira da elite que governava o Irã. E se a gente olha a lista de nomes, aí dá para ter uma ideia do estrago. O próprio líder supremo, Ali Khamenei, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária, o chefe do Estado-Maior, ministro da Defesa, ou seja, a espinha dorsal militar, de inteligência e até religiosa do Irã foi simplesmente quebrada. Ok, a Constituição do Irã até tem um plano para esse tipo de situação. A Assembleia de Especialistas precisa eleger um novo líder supremo. E aí, pressionada pela Guarda Revolucionária, a IRGC, a Assembleia agiu bem rápido e nomeou o filho do Khamenei, o Mojtaba. Só que é exatamente aqui que a história fica muito, mas muito esquisita. Porque é o seguinte, desde que ele foi nomeado, ninguém viu o cara. Ninguém ouviu falar dele. O novo homem mais poderoso do Irã simplesmente evaporou. Onde é que ele foi parar? E as evidências de que tem alguma coisa muito errada são gritantes. Nenhuma aparição pública, 0 fotos, 0 vídeos. As supostas ordens dele são só uns textos que uns apresentadores leem na TV. Ele chegou ao ponto de faltar na própria cerimônia de posse. A história que corre nos bastidores é que ele está em coma, completamente incapacitado. Ou seja, o chefe de Estado do Irã é, na prática, um fantasma. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Esse vazio de poder absoluto lá no topo, em vez de criar um caos total, acabou abrindo uma avenida para a organização mais poderosa e temida do país, a Guarda Revolucionária Islâmica, a tal da IRGC. E para a gente entender o que vem agora, é preciso saber o que é a IRGC. Não é só uma força militar, tá? É um conglomerado gigantesco, um verdadeiro Estado dentro do Estado, que controla de tudo, desde o programa nuclear até um império econômico de mais de 100 bilhões de dólares. Com o líder supremo fora de jogo, a IRGC não perdeu tempo. Eles formaram na hora um conselho militar de guerra que, na prática, tomou as rédeas do Irã. O poder foi consolidado na mão dos generais, simples assim. E esse conselho tem 3 caras principais. O mais poderoso deles é Ahmad Farid, o novo comandante-chefe, um linha dura procurado pela Interpol. Do lado dele, Mohsen Rezaie, um veterano histórico da guarda, e para fechar o trio, Mohamed Bagher Ghalibaf, que é o presidente do parlamento e serve mais como uma fachada diplomática, sem poder de verdade para peitar os militares. Então, o ponto mais importante que a gente precisa entender é o seguinte: isso não é só uma troca de líderes. O que a gente está vendo é uma mudança profunda na natureza do regime iraniano. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E a prova mais clara disso é o que aconteceu com o presidente eleito, o reformista Masoud Pezeshkian. Ele foi totalmente escanteado. Tentou nomear um ministro, foi barrado publicamente pelo Farid. Criticou a estratégia da guarda, levou uma bronca horas depois. O cara virou um presidente de enfeite. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Antes, o Irã tinha uma governança meio híbrida, sabe? Um equilíbrio delicado de poder entre os clérigos e os militares, com o líder supremo dando a palavra final. Hoje, esse sistema implodiu. O que sobrou é basicamente uma junta militar, com a IRGC controlando tudo. E tudo isso leva a gente para o momento atual e para a grande e talvez inesperada ironia dessa história toda. Porque tudo isso acontece bem na hora que negociações de paz estão para começar. Vamos só recapitular rapidinho essa sequência maluca. Em fevereiro, os ataques. Em março, um líder fantasma é nomeado. Em abril, a gente descobre que ele está em coma. E, inacreditavelmente, no mesmo mês, começam as conversas para um cessar-fogo.
O que deixa a gente com essa pergunta no ar. Afinal, quem tem autoridade para negociar pelo Irã? O chefe de Estado está incapacitado. O chefe de governo foi posto de lado. Qualquer acordo, qualquer tratado, agora precisa da bênção do Conselho Militar da IRGC. E é aqui que a gente chega na maior ironia de todas. A operação militar, que foi pensada para enfraquecer ou talvez até derrubar o regime, ao eliminar justamente as figuras que mantinham o equilíbrio, acabou entregando o controle total do Irã de bandeja para sua facção mais radical, mais linha dura e a que menos quer saber de qualquer tipo de negociação. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, pesada!